Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Qual é o volume final de uma solução de 0,05 mol por litro de sulfato de alumínio? Temos aqui a fórmula molecular do sulfato de alumínio, que contém 3,42 gramas deste sal. Dados. Aí nós temos aqui as massas, do alumínio, do enxofre e do oxigênio, que são os elementos químicos que estão dentro aí da molécula do sulfato de alumínio. Bom, pessoal, a gente quer fazer o cálculo de um volume. Então vamos marcar aqui que não temos ainda o volume. Nós temos a informação da nossa concentração molar. Concentração molar é de 0,05 mol por litro. Você pode até estar se perguntando, pô, professor, mas como que eu vou saber que isso daí é a concentração molar? A questão não disse. Bom, pessoal, mol por litro é uma unidade de medida de concentração molar. Então, se você vê a unidade de medida mol por litro, você entende que é a concentração molar. Assim como aqui, ó, eu tenho 3,42 gramas. O grama, esse G, ele é a unidade de medida de massa. Então, eu estou sabendo que eu tenho uma massa igual a 3,42 gramas só por causa da unidade de medida. Tem questões que são mais simples que elas passam para você a informação de que a massa é de tanto, a concentração molar é de tanto, e tem outras questões que não, que só pela unidade de medida você já tem que descobrir, tá bom? A gente tem também aqui uma informação que a nossa fórmula molecular é a L2SO4,3. Isso daí te ajuda a fazer o cálculo da massa molar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o emissão, essa massa molar aqui, tá? Massa molar que é calculada, é medida nas unidades de grama por mol. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão em relação a cálculos vai ser calcular a massa molar aí de quem? Do Al2SO4,3. Esse 3 que a gente tem aqui fora do parênteses, ele está dizendo para a gente que tudo que está dentro do parênteses vai se repetir 3 vezes. Só vou melhorar um pouquinho isso aqui, ó. É SO4,3. Então, esse 3 você multiplica pela quantidade de oxigênios, que são 4, e multiplica pela quantidade de enxofres. Não tem nada aqui na frente do enxofre, significa que ele aparece uma única vez. Então, você vai utilizar esse 3 para multiplicar. Ó. 3 vezes 1 são 3 enxofres, 3 vezes 4 são 12 oxigênios. O alumínio está fora do parênteses, você tem esse número de alumínios aqui. Bom, você tem aqui 3 elementos químicos dentro dessa molécula. Você tem o alumínio, o Al, que é o S, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio. E você vai ter que ir até a tabela periódica pegar as massas atômicas desses elementos. Não nesse caso, porque a questão ela passou para a gente os dados. Então a gente já sabe que a massa do alumínio é 27, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Mas caso a questão não passasse isso para você, você deveria procurar isso numa tabela periódica. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Então, ó, o alumínio ele aparece 2 vezes, porque tem esse 2 na frente do alumínio. O enxofre apareceria uma vez, no entanto, lembre-se de multiplicar pelo 3, que está fora dos parênteses, tá? Então, o alumínio 2 vezes, o enxofre 1 vezes 3 aparece 3 vezes, e o oxigênio a gente tem aqui, ó, 4 vezes 3, ele vai aparecer 12 vezes. Agora você vai fazer as multiplicações. Primeiro, você tem 27 multiplicado por 2, que é igual a 54. Aí você tem 32 vezes 3, que é igual a 96. E 16 multiplicado por 12, que vai ser igual a 192.
você vai somar essas massas aqui para encontrar a massa molar do sulfato de alumínio, tá? Bom, 192 mais 96 mais 54 vai ser igual a 342. Então, você tem uma massa molar igual a 342 gramas por mol. Esse valor da massa molar, eu vou copiar ele aqui nas nossas informações, né? 342 gramas por mol. Agora, o que a gente vai fazer, lembre-se, a gente quer calcular o volume final, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a quantidade de matérias que a gente tem. Não é a primeira coisa, né? A gente já tinha falado que a primeira coisa era calcular a massa molar. Então, o segundo cálculo que a gente vai fazer aqui é calcular a quantidade de matéria que a gente tem do sulfato de alumínio, tá? Então, DAL2 SO43. Quantidade de matéria, pessoal, é a mesma coisa de falar número de mols, tá? Número de mols. O número de mols ele é igual a massa dividido pela massa molar. Vou colocar aqui as informações para a gente, ó. Esse N é quantidade de matéria ou número de mols. O M minúsculo é a massa. E esse M maiúsculo aí é a massa molar. Massa molar. Bom, número de mols é igual a massa que a gente tinha 3,42 gramas, 3,42 gramas, dividido por 342 gramas por mol, que é a massa molar. Tá? Lembrem-se, ó, tá aqui a massa molar e a massa. Divide massa por massa molar, você vai encontrar o número de mols. Você vê que a questão ela facilita para a gente, porque ela coloca valores aí que são praticamente iguais, né? Só a movimentação da vírgula que é diferente. 3,42 dividido por 342 vai dar 0,01. A gente tem 0,01. O grama aqui em cima corta com o grama embaixo. Unidades iguais na divisão se cortam, só fica a unidade de mol. Então a gente vai ter 0,01 mol de Al2 SO43. Bom, a gente já sabe agora o número de mols. O que a gente vai fazer, que será o nosso terceiro passo, é calcular o volume, né? Calcular o volume da solução e a gente vai fazer o cálculo do volume da solução pela fórmula da concentração molar. Concentração molar é número de mols dividido pelo volume. Então vou colocar tudo aqui, ó, concentração molar. Vou escrever aqui o que é cada coisa, né? Aqui nós temos concentração molar. Esse N, novamente, é o número de mol. O V é o volume. Mas se eu quero calcular o volume, eu tenho que deixar ele isolado, né? Se você notar aí na nossa fórmula, quem está isolado é a concentração molar. O que eu vou fazer é trocar de lugar os dois. Vou deixar o volume no lugar da concentração molar e a concentração molar no lugar do volume. Agora é só substituir os dados que a gente já tem. O número de mols que a gente tem é 0,01 mol, dividido pela concentração molar, que eu não me lembro. Vamos aqui, 0,05 mol por litro. Então aqui nós temos 0,05 mol por litro. Mol barra litro. Bom, na divisão mol vai cortar com mol. Eu tenho 0,01 dividido por 0,05, que dá na mesma, ó, 0,01 dividido por 0,05. Eu posso multiplicar por 100, tanto aqui no nosso divisor quanto no dividendo, né? E aí a vírgula vai dar duas casas para a direita, aqui e aqui. Aí eu vou ter 1 dividido por 5. O 1 ele é menor do que o 5, então eu adiciono um zero aqui para que ele fique maior do que 5. Adicionando esse zero, eu adiciono um zero e uma vírgula aqui no quociente. 5 vezes 2 vai ser igual a 10. 10 menos 10 é igual a 0.
0,2 é a resposta para essa nossa divisão. Então, o volume vai ser igual a 0,2 litros, porque é a única unidade de medida que sobrou aqui para a gente, né? A gente já tinha cortado mol com mol, só ficou 0,2 litros mesmo. Bom, pessoal, basicamente é isso. Aqui nós terminamos a resolução de mais um exercício de química. Vamos só dar uma relembrada no que a gente fez. Primeira coisa, eu vim separando aqui no canto tudo que a gente precisava, né? A massa molar a gente calculou a partir da nossa fórmula molecular, Al2SO4,3. Então foi bem importante a questão ter passado a fórmula molecular, não apenas ter dado o nome, né, do composto, sulfato de alumínio, porque aqui quebra muita gente. Questões que só passam o nome e não dão a fórmula molecular. Aí as pessoas não entendem bem a nomenclatura inorgânica e aí já não conseguem nem andar com a questão. Aí, partindo aqui do cálculo da massa molar, a gente veio calcular o número de mols. O número de mols era só dividir a massa que está em gramas com a massa molar, que é em gramas por mol, e aí tem aquele corte do grama com grama, e você encontra o resultado em mol. Pronto, está aí o resultado, que foi 0,01 mol do sulfato de alumínio. Depois a gente utilizou esse número de mols, mais a concentração molar, que a questão tinha passado, para encontrar o volume. E a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!